Boa tarde a todos, tudo bem? Estamos iniciando aqui mais um vídeo do nosso projeto Derrubando Muros, projeto que nasceu, com o intuito de propagar informações a respeito da área pedagógica, tanto para outros profissionais da área da educação, quanto para a nossa própria comunidade, a nossa comunidade escolar. Nós somos professores atualmente numa escola de ensino infantil da Prefeitura de Caieiras, no bairro do Morro Grande. E surgiu com a ideia de disseminar essas ideias, disseminar as práticas, essas reuniões pedagógicas que acontecem semanalmente entre os professores, entre os gestores, mas agora com uma forma mais aberta para discutir alguns assuntos muito importantes, assuntos que podem ser diversos. Começamos com um questionário juntamente à comunidade, que eles vinham respondendo, e a partir daí viemos tirando as ideias. Tivemos nosso primeiro vídeo, que foi o vídeo sobre rotina, importância da rotina, como se estabelece, como eu posso criar uma rotina. E esse segundo vídeo a gente vai tentar falar um pouquinho sobre a importância da brincadeira, Por que a gente passa tanta brincadeira para as crianças pequenas, No ensino infantil, até mesmo ali, depois que chega no Fundiú. Acho que não para nunca, Sempre tem uma brincadeira ali, uma brincadeira aqui, que não é só um passar de tempo, tá? Tem uma coisa, tem um intuito por trás disso, Tem uma ideia por trás de todo esse processo da brincadeira na escola, as atividades remotas que a gente manda. Então, eu sou professor de Educação Física do município de Caieiras. Está comigo também hoje a professora Luciane, o professor André, a professora Ivaneide, que não estava no outro vídeo, mas agora chegou para se juntar a nós, professora Ivaneide? Seja bem-vinda. A professora Regiane e a diretora da nossa escola, a Mara. Também está na nossa equipe a professora Patrícia, que está nos auxiliando aí nos recursos tecnológicos, Então, o tema da nossa mesa hoje, da nossa mesa redonda, desse projeto, é a importância das brincadeiras. Professora Regiane, quer começar falando alguma coisa? Sim, já vou começar já. Vou falar um pouquinho do brincar, Que o brincar é uma coisa tão natural da criança, Que já vem desde o nascimento dela, O brincar. E o brincar é coisa séria, ela é bem fundamental para o desenvolvimento da criança e ela só traz benefícios. E além disso, o brincar é um direito da criança, ela tem que ser garantido esse direito para ela. Por isso nós, professores, nós profissionais, nós, pais, famílias, temos que garantir esse direito para a criança. Ela tem que vivenciar esses momentos, experimentar, porque isso aí só vai trazer benefícios para ela. Um dos benefícios muito importantes são o benefício da acessibilidade visual, acessibilidade auditiva, exercita a imaginação e desenvolve atividades motoras, Que isso aí é todo o desenvolvimento que ela vai ter. É uma forte influência no comportamento dessa criança, onde a criança ela aprende a socializar, a relacionar com outras pessoas, ela aprende a ter regras. Então, isso é muito importante para uma criança se desenvolver, pois é através das brincadeiras que a criança aprende a ter valores, comportamentos, desenvolver seus sentimentos, a se relacionar com as pessoas, com as crianças. Então, olha quantos benefícios a brincadeira traz para uma criança, E nós temos que proporcionar acreditar não, é um direito dela, é importante e tem que ser prazeroso também. A brincadeira do faz de conta, onde ela brinca do imaginário, onde ela cria ali um repertório, onde ela faz que é casinha, onde ela é doutora, onde ela é mecânico. Ali ela está trabalhando o seu criar já, A sua realidade. Ali ela está vivenciando várias possibilidades, criando sentimentos. Então, isso só vem a desenvolver nela aprender sobre si, ela está aprendendo sobre o outro, ela está enfrentando medos, novidades, está resolvendo problemas, linguagem, ela está conversando, está trabalhando bastante conversar ali também, isso é muito importante. Outra brincadeira muito legal, que é o jogo das regras, O jogo da regra é importante, tem que ser falado com a criança com muito amor, com saber lidar com ela, porque os jogos da regra, ele lida com medo, Acho que tivemos algum problema, acho que caiu a internet da professora. Acho que agora voltou. Voltou, Prorê? Desculpa. Não, pode continuar. Pode voltar? Pode continuar. Estamos ouvindo. Eita, acho que caiu de novo.
completando um pouco, então, a fala da professora Regiane, enquanto ela tenta se estabelecer com a conexão, esse é um desafio, né? De pandemia é um desafio para a educação, né? Essas aulas remotas, essas aulas, né, que tem uma diferença entre o EAD e as aulas remotas, né? Essas aulas remotas que são meio que ao vivo, né? Todo mundo tem que estar conectado ao mesmo tempo e às vezes acontece de tudo, né? Pode ser que caia a internet de um, o computador não liga, acontece muito isso, muito mesmo. Na fala da professora Regiane, que estava comentando um pouco antes dela cair, tem algumas coisas que chamam bastante atenção, né? Eu acho que primeiro, o que é primordial é que o brincar é o direito da criança, né? O brincar é como um direito da criança que está previsto até em leis, está previsto nos currículos da educação. E brincar, a criança tem que brincar, né? Não tem outro jeito. A criança vai aprender tanta coisa, vai se desenvolver em tantos aspectos apenas no ato de brincar, né? Eu acho que vale a pena também diferenciar um pouco a diferença do brincar, da brincadeira e do jogo, né? Que a gente sabe que a brincadeira, ela é algo lúdica, né? Ela é algo divertida. E para acontecer a brincadeira tem que ter uma coisa que é primordial, que é a motivação da criança, que é a motivação. Se a criança não está motivada, ela não vai querer realizar uma brincadeira. E se ela não quer realizar a brincadeira em si não acontece, né? Então a motivação é algo bem presente, né? Uma característica bem presente na brincadeira. E a brincadeira não tem hora para acabar, né? Vai acabar quando justamente acaba essa motivação da criança. Não é que nem um jogo. O jogo, por exemplo, diferenciando um pouco, o jogo tem um começo, tem um meio e tem um fim. Normalmente, geralmente, algumas exceções apenas, mas normalmente o jogo ele tem um ganhador, né? Tem um espírito competitivo por trás daquilo, com exceção dos jogos cooperativos, que são outro tipo de jogo, né? Mas a gente comenta um pouquinho disso sobre depois. Mas o jogo tem que ter essas regras, as regras têm que estar bem definidas. Na brincadeira existem algumas regras, mas que elas são construídas ali no momento, né? Quando é uma atividade dirigida, quando é um professor que está tentando direcionar uma brincadeira para uma criança para que ela aprenda alguma coisa específica, seja que ela aprenda alguma situação que a gente queira, a regra vai condicionar para aquilo, a gente vai dirigir o aluno para aquilo, mas vai deixar com certa liberdade, né? O aluno que pode criar. E acaba mudando a qualquer momento. Ele pode pegar, por exemplo, uma caneta e falar que a caneta é uma baqueta de bateria, por exemplo. Olha como que ele está criando as coisas a partir daí, né? Fazer barulho com a caneta. E isso aqui não é um brinquedo. A gente pode conhecer como não sendo um brinquedo, né? Que a função dela é para, por exemplo, escrever. Mas para uma criança, se ela pegar, por exemplo, uma caneta, isso pode se transformar em tantas coisas, né? Pode se transformar numa baqueta, pode se transformar num foguete. E as regras vão mudando a todo momento, né? Não é existem algumas regras, mas elas são bem flexíveis. Vai mudando a todo momento. Eu acho que isso é o legal da brincadeira, né? E outra coisa que me chamou bastante atenção do que a professora Regiane estava falando era sobre isso, né? Sobre o faz de conta. A criança vai trazer para o seu contexto da brincadeira as coisas que ela já vem aprendendo, né? Então, se a criança, por exemplo, está brincando de boneca, está fingindo que é a cuidadora daquela boneca, aonde será que ela viu esse cuidado, né? Com o professor, com o aluno, com os responsáveis em casa, com esse cuidado. Ela já está tentando colocar na sua realidade esse cuidado através de uma brincadeira, né? E outra coisa que chama bastante atenção também é que muitas vezes a brincadeira para a criança pode ser que não dê certo. Às vezes ela quer fazer alguma coisa e esse aspecto não está dando certo. Vamos dar um exemplo aqui. A gente brinca bastante de construção, né? De colocar um rolinho, um carretel de linha em cima do outro, né? Às vezes a criança quer colocar 10, por exemplo. Mas a gente sabe que não tem como colocar 10 um em cima do outro por questão de formato, de equilíbrio, vai acabar caindo. A criança, ela vai se frustrar por si só. Ela vai perceber que não está dando certo, ela vai ficar ali um pouco chateada, um pouco frustrada, e é um aprendizado do mesmo jeito, sabe? É uma preparação para a vida adulta. Então é extremamente importante esse brincar, essas brincadeiras que vai desenvolver em diversos aspectos, que eu vou citar um pouquinho
mais na frente, né, os âmbitos que ela desenvolve, mas é de extrema importância mesmo esse brincar. Quer completar? Alguém da mesa? Eu quero continuar a falar um pouquinho da estruturação, né, do brincar da criança, né? Que desde pequena ela já começa... Posso continuar? Pode continuar. Ela já estimula, né? Que ela já começa a pegar, empurrar, subir, descer, correr. Então, são possibilidades que ela já tem e nós temos que dar essa continuidade nelas, que ela começa a caminhar, andar, correr, pular, saltar, empurrar. Então, isso aí faz com que a criança se estrutura corporalmente, né? E desenvolvimento dela. Isso é muito importante também. E propor para elas brincadeiras com que ela proporciona com areia, com terra, né? Com materiais diferentes, materiais não estruturados, com que ela possa criar essas brincadeiras também. Isso é muito importante. E outra coisa muito importante também é respeitar a brincadeira da criança. Quando ela está brincando, que agora que a criança tem a rotina, né? Ela precisa da rotina também. Aquele momento que ela está brincando ali tão especial, tão prazeroso. A gente tem que tomar cuidado quando a gente vai chegar na criança e falar para ela que acabou a brincadeira, que não é hora mais. Temos que ter esse cuidado. Porque na escola a gente já tem esse olhar, né? A gente respeita esse momento do brincar dela. Com amor, com calma, pergunta: como é que tá a brincadeira? Dá para você esperar? Que é importante a criança saber que nós estamos respeitando esse espaço dela, esse tempo dela. Isso também é muito importante. Respeitar, porque saber que é importante para ela e ela vai aprender que esse respeito tem entre a família, entre a criança, e eu acho que é muito importante falar isso também. E outra coisa também, o brincar livre, né? O brincar livre da criança, quando ela traz essas possibilidades da brincadeira dela, respeitar também. Não toda hora a gente está lá falando para ela o que tem que fazer, o que não tem que fazer, deixar com que ela possibilite, com que ela crie essas brincadeiras dela, né? Nós, adultos, pais, professores, estamos ali, vendo espaço. Qual espaço é esse, né? Mesmo que a gente mora em casa pequena, não nós estamos em casa agora, né? Olhar esse espaço, o que nós vamos proporcionar para ela? O que ela está brincando ali, né? Deixar com que ela crie. Se ela chama a gente para brincar, isso é legal. A gente vai lá, brinca com ela, mas deixa esse repertório vir dela também. Eu acho que esse brincar livre é muito importante para a criança. Queria acrescentar mais isso. Realmente. Só para sanar uma dúvida que possa surgir de quem esteja assistindo o vídeo, a professora comentou sobre materiais não estruturados. É como a gente chama de ou materiais não estruturados, se a professora Luciane quiser comentar um pouco sobre isso também, ou materiais de largo alcance, são aqueles materiais que, como eu disse, não tem o propósito como brinquedo, socialmente falando. A funcionalidade dele não é algo criado para o brinquedo, para brincar, mas que conseguimos transformar nisso num brinquedo de diferentes maneiras. Foi como o exemplo da caneta, né? Se a professora Luciane quiser comentar um pouco, pode ficar à vontade, Prolu. Então, na verdade, assim, várias coisas que vocês falaram são de extrema importância, né? E, assim, eu queria falar algumas coisas, assim, que a gente sabe o quanto brincar é fundamental, né? Para o desenvolvimento infantil, o quanto ele tem que estar presente na infância, não só na infância, acredito que na vida toda, se fosse possível, né? Seria maravilhoso, mas principalmente na infância. E eu penso que, assim, nós, professores, entendemos isso, sabemos que esse brincar é um direito, a BNCC traz isso, né? Ela fala que a criança tem o direito, né, de brincar cotidianamente, de diversas formas, em vários espaços, com diversos parceiros, né, com adultos, crianças, enfim. E que isso precisa acontecer todos os dias. O que eu penso, assim, que às vezes eu me preocupo diante do que eu vejo muitas vezes, é que esse brincar, ele não é visto como tão importante quanto a gente fala, entendeu? Acho que a gente fala, às vezes, muito mais do que isso acontece, mais ou menos, muitas vezes nas escolas. Eu acho que quando a gente entra numa escola, observando o espaço, a organização do espaço da escola, de todos os espaços da escola, a gente já consegue ver onde está a brincadeira nesse espaço. Como que em que momento essa brincadeira acontece? Se ela é prioridade ou se não? Então, se ela é, por exemplo, a professora tem que preencher alguma coisa, então agora vocês vão brincar.
Ou se não, aquela brincadeira foi planejada, foi pensada, foi discutido, se foi os materiais foram separados, os espaços separados, se pensamos em revezamento, se a gente está trabalhando com materiais de largo alcance, por exemplo, se tem materiais suficientes para todo mundo, se o espaço é um espaço que promova desafios, investigações, né, e que essas trocas, se isso existe mesmo, né? Então, eu acho que a própria organização da escola já diz muito sobre o que a gente pensa sobre a concepção da infância, sobre o que a gente acredita de verdade, né? Então, eu acho que, assim, o papel do professor é fundamental. A criança tem por natureza o brincar, mas somos nós que vamos ampliar todo esse repertório de brincadeiras delas, né? Elas trazem algumas coisas e nós vamos mostrar outras possibilidades, né? Quando você diz assim de que a gente não pode parar a brincadeira, de jeito nenhum, né? A gente se policia a todo momento nessa questão de quando terminar uma brincadeira, quando não terminar, se vai intervir, se não, porque eu aprendi muito com essa questão, às vezes a gente quer ir lá e fazer pela criança, né? Como você disse, você está vendo que a criança está tentando construir algo que não vai dar certo, o nosso impulso é chegar lá e fazer. E você tira o direito dela de experimentar, de descobrir, né? Então, o professor, eu aprendi isso, o professor também, em vários momentos, precisa aprender a ser desnecessário. Sabe aquela coisa de, não, eu preciso sair e deixar as coisas acontecerem, e tudo que a gente pensou, né, naquela brincadeira, para que se concretize de verdade, né? Então, eu acho que tudo isso é muito importante. O papel do professor é fundamental na organização dos espaços, na organização dos materiais, dos agrupamentos, enfim, não só espaço interno, como espaço externo. Então, eu acho que é por esse caminho. E olha quanta coisa a gente teve que pensar, né? Espaço, material. Imagina se não tem material. Muitas vezes, às vezes, não tem material suficiente para ter, por exemplo, 5, 10 por criança. O que será que acontece? Vai ter uma forma ali de que vai ter que dividir com a criança, vai ter que compartilhar, vão ter que brincar juntas, né? Isso só na questão do material, da quantidade de material. Questão de espaço, vai ser no ambiente interno, vai ser no ambiente externo, vai ser num piso de cimento, né, de concreto, vai ser na terra, vai ser na água. Será que o material boia? Será que o material não boia? Por que que não boia? Por que que eu coloco o material na água? Olha quanta coisa a criança acaba aprendendo, né? Sempre através da brincadeira. E uma coisa também que é bem legal, que a gente discute bastante, né, na área da educação, na área da pedagogia, que é sobre metodologias ativas, que é o aluno como centro do aprendizado, que é um aprendizado que faça ser eficaz, que tenha um significado. Desculpa. Que é um significado que tem aprendizado, não é só apenas um mero reprodutor, né, de um ensinamento. É entender. Por exemplo, eu não posso chegar apenas e demonstrar uma coisa e a criança reproduzir. Às vezes tem que deixar a criança descobrir as formas de fazer aquilo, sem você interferir na brincadeira dela. E ali já vai ocorrer um aprendizado bem significado, né? Bem representativo e de uma importância tamanha, né? Outra coisa que chamou bastante. Só Pode falar falar. uma coisinha, que assim é muito interessante isso, porque muitas vezes a gente se coloca à disposição, a gente quer brincar com a criança e às vezes a criança não quer. A criança não necessita que a gente esteja ali naquele momento. Então, outras vezes elas nos chamam. Eu acho que o professor está ali para isso, não só na organização de tudo, mas na brincadeira, né? Ele tem que estar disponível para brincar, mas não forçar a barra também, porque muitas vezes ele já tem um agrupamento ali que não nos cabe. Então, que eu acho que é isso que a gente precisa também respeitar, não forçar nada, deixar assim que esse convite venha da forma mais simples possível, né? E verdadeira. Né? A gente não force, né? Exatamente, exatamente. E tem tanta coisa, né, que envolve esse brincar, que outra coisa que também me chamou a atenção aqui,
que é o que a gente divide bastante, é o brincar como meio e o brincar como fim, né? Em casa, as crianças geralmente, né, elas brincam como fim, ou seja, que o fim da brincadeira é apenas o divertimento, a diversão, o lúdico, mas a partir do momento que essa brincadeira é direcionada por um adulto, por alguém, né, que quer desenvolver alguma coisa específica naquela criança, aí a gente usa a brincadeira como um meio. Aí a gente usa a brincadeira como uma ferramenta pedagógica para desenvolver a criança, para desenvolver o ser humano, para desenvolver aquela criança que um dia ela vai crescer, vai se relacionar, vai, vai entender o mundo, né, aos poucos. Professor André, quer comentar alguma coisa? Eu quero. É interessante é, o debate aqui, porque o Eric traz uma outra visão, né? Traz a visão da educação física, que é um outro universo, que, embora seja um outro universo, é muito articulado com a educação infantil, né? E isso é interessante, porque são perspectivas diferentes. Mas eu queria entrar aí, dar uma mergulhada nesse mar de coisas que vocês estavam colocando aí, que vocês estavam comentando, e aprofundar um pouquinho quando já foi dito que o brincar é um direito, né? Porque é direito da criança, sim. E isso é referendado pela legislação aí, né? Tem desde o Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Que já tem muitos anos aí, já falava dessa importância desse direito que a criança tem, e tem os documentos mais recentes também, né? Como diretrizes curriculares, como BNCC, Currículo Paulista, enfim, uma documentação, né, que vem para amparar a educação infantil e que tudo vem pautado por essa brincadeira, né? Tanto é que esses documentos, eles colocam a brincadeira junto com a interação, que vai ser o tema do nosso próximo vídeo, né? Como os eixos centrais da educação infantil, né? E é importante a gente comentar um pouco o que isso representa, né? Então, sem entrar muito no aspecto da interação, que vai ser tema de outro vídeo, o que o brincar como direito representa na educação infantil, né? Eu acho que é interessante a gente comentar um pouco sobre isso. E basicamente, pelo fato de que a BNCC, né, a Base Nacional Comum Curricular, é importante a gente falar sobre tudo isso, porque esse vídeo, um dos alvos são as famílias, né? E aí é legal a gente esclarecer muito bem isso, porque na comunidade escolar, né, nas nossas famílias, das nossas crianças e tudo mais, são poucos os que são especialistas na área da educação, né? Então é legal a gente esmiuçar um pouco isso para que seja de compreensão, seja de fácil compreensão para todo mundo, né? E aí eu queria falar então desse direito, né? Como direito de aprendizagem, né? Brincar como direito e qual é a representação disso, né? E já falar que esse direito ele é articulado com outros 5 direitos, né, de acordo com a BNCC, né, que é a Base Nacional Comum Curricular, e com o Currículo Paulista. E o projeto da nossa escola também, que nós estamos em fase de finalização aí, que a gente colocou isso também, né, nesse nosso projeto, para articular com os documentos oficiais, que tem o poder mandatório, né. Então, além do direito de brincar, a criança tem o direito de conviver, né, com outras crianças, com outros espaços, com outras culturas, né? Tem direito de participar, que nós até comentamos um pouco no nosso vídeo anterior também, do estabelecimento de rotina, né? A participação da criança em várias situações, né? De organização, de pauta mesmo, do que vai ser feito no dia, participação das brincadeiras, participação dos planejamentos, né? Porque a gente sempre tem o hábito de que o adulto faz tudo, né? O adulto pensa em tudo e leva para a criança desenvolver, né? Mas a criança também pode participar desse momento de planejar, de organizar, né? No nosso caso, a gente fala do contexto educacional, mas para as famílias, a criança também pode participar do momento de organização de um passeio, por exemplo, né? Para escolher o itinerário, escolher a forma como vai, porque de repente só a criança, uma criança que só andou de carro, né? De repente não dá para fazer um passeio de ônibus ou de trem, porque é um outro ambiente para ela, são vários desafios, várias outras oportunidades que ela vai ter para conhecer o mundo, né? E ela pode
ter voz nesse momento também da participação, né, da organização desse momento, né, dar mais participação, mais voz para a criança, né. Outro direito de explorar, né, e explorar materiais, explorar espaços, ambientes, explorar possibilidades, né, de transformação de objetos, enfim, né. Outro direito, expressar, né? E esse é um dos direitos que eu acho bastante importante também, né? Não que os outros não sejam, porque eles estão todos muito bem articulados aí, mas o do direito de se expressar é bem marcante, porque nós, adultos, né, também temos o hábito de não ouvir o que a criança tem para falar. Né? A gente sempre considera, tem uma cultura, né, de ouvir a criança como sendo algo menor, né? Como está falando, a coisa de criança, né? Ou seja, não importante. E a gente está falando de expressão, né? E uma criança também se expressa. E é importante a gente dar ouvido para essa criança, é importante a gente conversar com ela, porque a gente está formando cidadãos, né? E a sensação da criança não é tão diferente da nossa, quando a gente não é ouvido, quando a gente não é considerado, né? Enfim. E um outro direito é o de conhecer-se, né? E isso tudo acontece, todos esses direitos, é importante isso, porque todos os direitos, eles são muito marcados de forma natural e espontânea no momento da brincadeira, né? Então a criança está brincando lá, ela construiu sua brincadeira, ela inventou suas temáticas, suas narrativas, suas fantasias, então ela está participando, né? Ela está participando ativamente desse momento de brincadeira. Ela está convivendo, porque na brincadeira ela está convivendo com outras crianças, né? E tudo que a convivência traz, né? De aspectos muito fáceis de serem resolvidos, como os aspectos mais complicados também, de conflitos, por exemplo, né? Ela está explorando espaços, está explorando materiais, brinquedos, né? Ela está se expressando, porque o brincar também é uma forma de expressão, né? E ela está se conhecendo, porque ela está em contato com outras crianças. E aí tem aquela coisa, né, a gente se conhece através do contato que a gente tem com o outro, porque eu vou me reconhecer como indivíduo a partir do momento que eu sei que existem outras pessoas, né, com quem eu convivo e que eu não posso tudo, porque eu tenho que compartilhar esses momentos, esses espaços, esses brinquedos com o outro, né? E aí eu começo a me identificar também como um indivíduo dentro de uma sociedade, né? E isso também a gente vai aprofundar mais no próximo vídeo da interação, que está muito relacionado. Por que eu fiz toda essa introdução aí? Porque aí eu passo para a representação, o que isso tudo representa, né, na educação infantil. Então, o brincar como direito de aprendizagem, junto com todos esses outros direitos, eles representam o fato de que nenhuma escola do nosso país, mas nenhuma escola de educação infantil do nosso país pode mais pensar em propostas, pensar em planejamentos que estejam desvinculados a esses direitos, né? Então, não importa onde nós estamos, né? Qualquer local, qualquer escola de educação infantil do nosso território, do território nacional, tem que pensar nesses direitos, tendo como eixos centrais, eixos estruturantes da educação infantil, o brincar e a interação, né? Então, eu queria deixar isso marcado também, né? Porque faz parte do brincar, né? Principalmente na educação infantil, que a gente está falando também da escola, né? E isso não significa que tenha que ser desenvolvido apenas na escola, porque a criança brinca em todos os lugares, né? O bacana também que eu queria comentar, que você acabou comentando, que a gente utiliza muito a brincadeira para atingir nossos objetivos, né, na escola. Então, por exemplo, na BNCC, que não tem o conhecimento desse documento, é um documento que ele vai descrever como que deve ser aquela etapa da educação básica, no caso aí que a gente está discutindo um pouco sobre o ensino infantil, e aí ela vai trazer competências que a gente tem que desenvolver naquela fase. Então, por exemplo, vou até pegar um exemplo aqui, direto da BNCC, uma das competências que tem no campo de experiência, o eu, o outro e o nós, por exemplo, agir de maneira independente, com confiança em suas capacidades, reconhecendo suas conquistas e limitações.
A gente tem que atingir essa competência. E aí, como que a gente faz para atingir essa competência? Vamos escolher uma brincadeira. Será que a amarelinha já não ajuda nisso? Será que a amarelinha não vai nos contribuir para atingir essa competência da BNCC? A criança vai ter que saltar, mas vai chegar um momento que ela não tem a coordenação motora suficiente, não sabe aterrissar com um pé só e saltar com um pé só, trocar de perna no ar. Será que ela vai se frustrar? Se der certo, ela vai celebrar aquela conquista? Ela vai entender o que ela está errando, como que ela pode melhorar, repetindo várias vezes. Aqui, só nessa brincadeira, a gente já está desenvolvendo essa competência. Além de tantas outras coisas, né? Além de tantas outras coisas como coordenação motora, lateralidade, né? É algo lúdico, é algo divertido. Aí, trazendo outra competência da BNCC, que é, por exemplo, ampliar as relações interpessoais, desenvolvendo atitudes de participação e cooperação, ou seja, desenvolver a relação com as pessoas. Será que a amarelinha vai ser interessante? Ou será que a gente pode, por exemplo, pegar algo que a gente faz bastante na nossa unidade escolar, que é os jogos de construção, que são as brincadeiras de construir, né? Vamos construir, antes da pandemia começar, né? Antes da gente entrar em quarentena, eu tinha visto um zoológico lá, construído pelas salas. Era um monte de carretéis com brinquedos que imitavam animais, com pedrinhas, com terra. Será que foi construído por uma pessoa ou será que foi construído por diversos alunos juntos? Será que eles não tinham que se comunicar? Será que eles não tinham, olha, aqui acho que não é o melhor lugar para colocar o leão. Vamos colocar o leão perto da girafa. Vamos construir aqui um cercadinho, né? Vamos colocar os peixes do outro lado, porque do outro lado vai ter que ter água. A gente pode tentar colocar água do outro lado. Conversa. Olha a competência que a gente já está atingindo com uma brincadeira, né? E isso que é legal, porque às vezes os adultos mais leigos, eles vê apenas como algo, sabe, sem tanta importância, apenas um passatempo. Mas tem algo muito importante através disso. Eu quero também aqui falar um pouco de um texto, infelizmente não achei a autora, mas é um texto que sempre que toca no tema brincadeira, eu lembro desse texto porque foi um texto que eu vi na faculdade, foi um texto que me marcou e que explica bem. Ele vai construindo o texto através de... Ele fala uma brincadeira e aí ele fala, não diga que eu estou apenas a brincar. Não diga que não tem importância, sabe? Não diga que não tem importância, porque fazendo isso, olha o que eu estou desenvolvendo. Então, pegando aqui um exemplo, ele começa: quando estou construindo com blocos no meu quarto de brinquedos, por favor, não diga que eu estou apenas a brincar, porque a brincar eu estou a aprender sobre equilíbrio e sobre formas. Esse é só um exemplo de todos os outros versos que vai vir nesse poema, nesse texto, né? Então, olha a importância do brincar, né? Quanta coisa a gente já falou. Oi, Eric. Pode falar, Mara. Eu quero só complementar aí a sua fala quando você, né, diz sobre as construções, né? Que ali a criança está pensando em N situações, né? No montar ali. E a gente tem que ver que a brincadeira, ela ajuda no desenvolvimento integral, né, da criança. Então, quando ela está construindo ali, ela está desenvolvendo tudo, né? O físico, o aspecto físico, social, cultural, afetivo, o emocional, o cognitivo. Então, tudo junto, né? E ela desenvolve isso por meio dessas construções, por meio dessas brincadeiras. E aí, quando você fala da pessoa leiga, eles acham que não tem tanta importância, né? Mas a criança que brinca, ela se desenvolve tudo isso aí, né? Num curto período, né? Que a gente nem imagina que possa vir a ser desenvolvido, mas para tudo isso acontecer também, aí eu volto um pouquinho na fala da Prolu, que tem que ter um planejamento também, porque muitos professores acham, o eixo é brincar, vamos deixar brincar, mas para a criança construir tudo isso, ela precisa que tenha, né, um professor que ali atrás, nos bastidores, sentou, planejou, replanejou. Às vezes, muitas das vezes, a gente precisa replanejar, né? Que a gente pensa igual, por exemplo, uma brincadeira, no dia
lá no lado externo. Aí naquele dia chove, né? Então vamos lá replanejar. Então tem tudo isso, né? O planejamento, ver o que a gente vai propor para a criança. Não deixar a criança, né, totalmente livre no brincar, né? Que muitos falam, vamos deixar brincar, igual a Prolu falou, vou anotar tal coisa, vou preencher o diário, né? Vamos preencher o diário e deixar a criança brincando. Então, a gente tem que pensar que esse direito da criança tem que ser garantido, mas garantido de uma maneira bem planejada, não apenas brincar por brincar, né? Eu acho que era o complemento aí que eu queria acrescentar. Só queria falar também, aproveitar, e vou pegar emprestado uma fala do professor André, que ele sempre diz assim, que a criança está brincando, mas o professor está trabalhando, né? E o nosso trabalho, ele começa, então, com esse planejamento, né? E com a nossa observação. Porque até no momento da brincadeira, quando a gente não está brincando junto, e até quando estamos brincando, nós também estamos observando, né? E o que a gente observa? Além da brincadeira em si, da qualidade dessa brincadeira, a gente observa também quantidade de materiais. Será que tem esse material? É suficiente para todo mundo? Será que as crianças, às vezes, todas estão num determinado espaço, brincando ali junto? A quantidade, então, daquele material é suficiente para todo mundo? Ou será que se eu for ali propor um revezamento ou chamar atenção para um outro lugar? Será que, por exemplo, o material que tem, já o material que eles estão cansados, não seria interessante levar algo novo para despertar uma curiosidade, uma investigação, enfim, né? O nosso papel como observador é muito importante, é um trabalho árduo para a gente, né? Porque a gente leva a brincadeira realmente a sério, como prioridade na escola. Ele não é num momento qualquer, ela é a nossa principal proposta, vamos colocar assim, né? Nossa principal atividade, no caso. Então, eu acho que é tudo isso, a junção de todas essas coisas, a importância do nosso olhar, da nossa participação, de um planejamento com intenções, né, que muito que a gente saiba quais são as nossas intenções verdadeiras, partindo dessa observação. Então, eu acho que é bem trabalhoso para a gente, mas é maravilhoso, né? É maravilhoso. Isso quando esse replanejar, né, que vocês tanto comentaram, não vem por parte da criança, né? Quantas vezes a gente já replanejou por conta da criança que ela falou, professor, você trouxe essa brincadeira, mas será que a gente não pode fazer a brincadeira desse jeito? E algo que você não tinha pensado. Quantas vezes eles trazem algo que a gente não tinha pensado? Aí você fala, poxa, é verdade, dá para fazer desse jeito. E aí você replaneja para trazer essa nova proposta que partiu da ideia das próprias crianças. E às vezes a gente, mas né? Você sabe que tem uma coisa muito interessante nisso, que eu acho, que é assim, eu acho que a gente, com o tempo, a gente vai perdendo essa capacidade de criação, né? Eu acho que o adulto com o tempo vai perdendo mesmo. E a criança não, a criança tem isso muito ali, né? Muito vivo. E às vezes você pensa em possibilidades e a criança está muito além, né? Ela produz coisas, ela constrói coisas, ela faz coisas que você fala, meu Deus, eu não tinha pensado nisso. Como que consegue chegar num lugar, né? A gente pensa de uma forma, eles pensam completamente diferentes, né? Então, como isso é interessante, a gente não ter, a gente às vezes propõe algumas coisas, mas o final a gente nunca sabe, né? É difícil a gente saber, porque aí quem vai conduzir isso, quem vai fazer, quem vai colocar a mão é a criança, e quando a criança coloca a mão na massa, é completamente diferente, o resultado é muito diferente do que muitas vezes a gente planejou. E aí, às vezes, a gente tem que replanejar e quebrar a cabeça para que seja algo muito melhor, então. É super interessante isso, eu acho. É como se fosse fazer uma brincadeira como se fosse um carro, né? Aí a gente dá o carro, a gente coloca a gasolina, mas quem vai dirigir são as próprias crianças. Elas que vão conduzir, né? Bom, alguém quer falar mais alguma coisa para a gente ir encerrando esse vídeo? Eu quero voltar. Eu vi que você estava se coçando assim, eu falei, o André quer falar alguma coisa.
eu queria voltar um pouco no que a ProRegiane trouxe lá no começo, né, sobre quando ela falou do jogo simbólico, né, e qual a importância disso tudo também para a criança, porque é um dos momentos mais marcantes, assim, né, da brincadeira, e que traz um significado muito grande para a criança, né? A criança está sempre brincando, mas junto com isso tem um monte de desenvolvimento que está acontecendo lá enquanto ela age, enquanto ela brinca, né? E nesse faz de conta aí, nesse jogo simbólico, tem muito aquela coisa da antecipação, né, da vida adulta, né? É através desse momento que ela consegue vivenciar situações que que ela consegue ver só os adultos fazendo e que ela tem essa vontade também, né? Então, dirigir um carro, né? Como o Eric acabou de falar aí do carro aí, né? Então, dirigir um carro, uma criança só vai conseguir saber mais ou menos o que é através da brincadeira. Quando ela entra nesse jogo simbólico, quando ela entra nesse faz de conta, né? E aí pode ser construindo um carro de brincadeira lá para ela sentar e tentar mexer lá em alguma coisa simulando volante, ou pode só pegar alguma coisa e sair andando por aí sem uma estrutura definida, né? Mas ela já está experienciando situações, né, que ela só vai ter certeza de como é lá na fase adulta, né? Só que a curiosidade, como que fica? Né? E por que isso tudo é importante também nessa fase, né? Porque é a fase de desenvolvimento. Então, quando ela brinca de médico, ela está também trabalhando um monte de coisas lá, várias questões que ela não consegue entender muito bem como que significa, e ela vai ensaiar isso tudo, né? Vai começar a perceber algumas dessas questões aí, encontrar algumas respostas, né? Através dessas brincadeiras, né, do faz de conta. Então, é um momento bastante importante para ela, né? Ela vai desenvolvendo a sua subjetividade, né? O que está dentro dela, quais são as inseguranças, quais são as incertezas, quais são as curiosidades, quais são os medos, como a Regiane falou, né? E ela vai colocando tudo isso para fora através do faz de conta, né? Então, é um momento, né? É uma experiência bastante importante que a criança consegue fazer. A gente tem isso na escola, né, no ambiente educacional, como um dos nossos carros-chefes, né, do nosso planejamento, mas que também a criança continua fazendo isso em todos os momentos, porque ela faz isso meio que de forma até natural, né? Ela brinca, e na brincadeira vem o faz de conta, e o faz de conta sempre traz alguns elementos que são importantes para a compreensão, né, da vida, né? E nessa compreensão da vida, puxo também para a questão da convivência em sociedade, né? Então, por mais que a gente saiba que numa brincadeira não tem aquelas regras, né, como são marcadas, como vocês falaram também, né, aquelas regras que são definidas para um jogo de tabuleiro, por exemplo, ou um jogo de uma brincadeira, um pega-pega, tem as suas regras definidas e tudo mais. Nesse jogo simbólico, né, nesse faz de conta, existem as regras que são convencionadas pelas crianças, né? São os combinados, né? Então, se a gente vai brincar de escolinha, por exemplo, eu tenho que combinar, né, quem vai ser o professor, quem vão ser os alunos, porque senão, se só tiver aluno, não é escolinha, se só tiver professor, também não. Né? Então, como que fica isso? São combinados que as crianças vão fazendo e vão estabelecendo esse tipo de regra, né, para a brincadeira, para ir definindo, porque senão não existe a brincadeira também. Né? Então, as regras existem e elas são importantes porque elas são convencionadas pelas crianças e são as regras sociais, né? São regras, são comportamentos que a criança vai adquirindo nesse momento de jogo simbólico, nesse momento de faz de conta, e que ela vai aprender e vai levar para a vida toda, porque ela vai conviver em sociedade. E a sociedade é cheia de regras, dessas regrinhas que são muitas vezes combinadas, né? E que não tem aquela coisa definida. A gente pode mudar também, mas mesmo para mudar as regras, a gente tem que conversar, tem que dialogar, tem que combinar, né? Tem que usar os argumentos, né? E isso é importante também, porque é um outro benefício que a brincadeira traz para a criança, que é o desenvolvimento de oralidade, né? Desenvolvimento de argumentação, né? A expressão, a criatividade na construção de narrativas, na construção das narrativas para esse faz de conta, né? E aí vem também alguns outros conceitos que são mais
que os adultos ficam mais preocupados com isso, né? Porque só vai ficar brincando, só brincar, vai para a escola para brincar, vai para a escola para brincar, mas junto nessa brincadeira está aprendendo vários elementos, vários conceitos que são importantes depois, como, por exemplo, quantidade, né? A criança montando a sua cabana, vamos colocar uma cabana aí, vai. A criança vai construir uma cabana, né? Ela precisa ter algumas noções aí para que a brincadeira aconteça. Então, ela vai construir, precisa ver o tamanho de tecido, né? O espaço, aonde vai ser construída essa cabana, né? Quantas pessoas vão brincar nessa cabana? Vai caber todo mundo lá dentro ou vai ser através de revezamento? Entra um, brinca um pouquinho, depois sai. O que vai ser colocado dentro dessa cabana? A gente vai colocar alguma caixa para fazer de conta que é mesa? Como vai ser essa caixa? Que tamanho vai ser essa caixa? Se for uma caixa muito pequena, não vai dar para a gente brincar porque não vai ser mesa. Se for muito grande, não vai caber dentro dessa cabana. Então, olha conceitos importantes aí, né, que vão ser mais estruturados, vão ser sistematizados depois, mais para frente, quando ela tiver mais idade, né? Resolução de problemas, né? Isso, por exemplo, de que caixa que a gente ia pegar para fazer a nossa mesa, é um problema que é lançado para a criança, e para essa resolução, né, ela vai usar os seus ensinamentos, os seus conhecimentos, né, o que ela já adquiriu através de outras brincadeiras, de outros momentos de brincadeira, né? Ou porque ela um colega brincando em outro lugar, mesmo que ela não estava fazendo parte da brincadeira, mas ela observou. E aquilo foi importante para ela também, porque ela aprendeu alguma coisa, né? Então, ele estava brincando de carrinho com o seu estojo, né, de lápis. Então, eu posso fazer também. Né? Também serve para isso. O estojo não serve só para guardar o lápis, serve também para brincar. Né? Então, olhando os outros, ela também vai aprendendo, e tudo isso através de brincadeira. Vai trazendo todos esses conceitos aí que vão ser muito bem utilizados depois, lá na frente, né? Quando for pensar e tudo mais. Mas isso já está aprendendo agora na educação infantil. Né? O grande barato da educação infantil é que a gente não precisa sentar com a criança para dar aula para ela. Né? A gente não precisa ensinar a criança, né, que para fazer uma cabana tem que ser desse jeito, tem que ser com 4 estacas e depois jogar o tecido por cima, porque pode ser de outra forma também, né? E isso são conceitos também importantes, né, para o futuro depois. A gente precisa dar uma aula de matemática para a criança, para ensinar a construir as coisas. Ela vai aprender através da brincadeira. E aí vem aquilo que vocês falaram também, do planejamento. A Lu falou, a Mara falou, questão do planejamento, né? A gente vai planejando para que essas situações aconteçam, né? De forma natural, de forma através da brincadeira. Né? Tanta coisa para falar de brincadeira, né? Novamente, a gente tinha uma meta de fazer uma quantidade de vídeo, mas já nos estendemos bastante também, porque tanta coisa que a gente quer falar, né? Eu acho que, para finalizar, olha a importância da brincadeira, né? Por isso que eu sou um entusiasta da educação integral, do desenvolvimento integral, né? Que a gente costuma dizer que o ser humano ele vai se desenvolver, a gente tem que pensar no desenvolvimento dele em 4 aspectos, né? O cognitivo, o físico, o social e o afetivo, né? Então, só nessa brincadeira, por exemplo, da cabana, olha quanta coisa a gente está aprendendo. No cognitivo, quantidade, né? Ali, concentração, planejar, né? No físico, será que a criança vai ter que, por exemplo, com o auxílio de um adulto, claro, mas pegar uma tesoura para recortar? Olha a coordenação motora fina ali. Olha como construir o telhado. Olha como ela está se movimentando. Olha o quanto que ela está aprendendo só ali. Do lado social, será que ela, nessa casinha, vai morar aqui uma família? O que será? Vai ser um quartel de bombeiros? Pode ser qualquer coisa. E ali vai ter um envolvimento social. Ali vão ter pessoas com papéis sociais diferentes, por exemplo. Será que vai ter o arquiteto, por exemplo? Eu quero que a casa seja assim. Então eu vou construir desse jeito. Vai ter o aspecto afetivo. Será que vai envolver um carinho? Será que vai envolver ali uma afetividade? Será que vai envolver a empatia? Vai vir um coleguinha, eu não vou deixar brincar, mas aí ele vai chorar. Será que eu posso deixar ele brincar? Para ele não chorar? Para ele se relacionar junto com a gente nessa brincadeira? Olha quanta coisa, né?
E eu acho que para encerrar, acho que tem que falar aquela frase daquele texto mesmo, né? Quando me ver a brincar, não diga que eu estou só a brincar, né? Porque a brincar eu estou a aprender. Eu acho que essa é a frase do dia, né? Bom, quero agradecer novamente a todos da mesa. Quero agradecer, né, todos que estão vendo o vídeo, né, aderindo a essa proposta, né? Qualquer dúvida, qualquer sugestão de tema, pode colocar nos comentários que a gente vai dar uma olhada para surgir novos pensamentos, para novos temas. E é isso. Quero agradecer novamente a todos e muito obrigado a quem nos assistiu até aqui. Tchau, gente.